Bem, pessoal, na aula de hoje irei apresentar a parte introdutória sobre drones. Bem, essa aula está organizada dessa forma. Inicialmente trarei uma parte introdutória em que mostrarei as diferentes denominações, as classificação, tipos de drones, também as vantagens e desvantagens do seu uso. Também abordarei a parte de sensores de imageamento, os produtos que são gerados e, por fim, as aplicações. Antes de falar sobre esses tópicos, é importante a gente destacar a questão da legislação, né? Então, não basta comprar um drone, tá, de certa forma um preço bem mais acessível atualmente, e sair usando. Então, tem toda uma legislação vigente da ANAC, DCE e Anatel, e elas devem ser obedecidas. E o não obedecimento dessas legislações implica em situações como essas daqui que a gente já se deparou, né? Um drone próximo ao aeroporto, isso implicou em um prejuízo enorme, em virtude desse tempo que o drone ficou nas proximidades do aeroporto de Congonhas. Então, o primeiro ponto, se você pretende comprar um drone, é a questão da legislação. Bem, embora eu tenha adotado a palavra drone no início, a gente tem algumas outras denominações, como o VANT, que seria o veículo aéreo não tripulado, e o ARP, que seria a aeronave remotamente pilotada. Então, essas são as diferentes denominações, no entanto, dizem respeito à mesma coisa. Então, quando a gente pega, por exemplo, no próprio site da ANAC, em que tem lá a classe de drones, e aí o termo usado, já iniciando a descrição, as aeronaves remotamente pilotadas, que são RPA ou ARP. Né? O RPA é do próprio inglês. Tá? Então, são terminologias, tem especificidade para cada uma delas. Drones é um termo comum de uma forma geral para as pessoas, para os leigos, mercado de trabalho. O ANT e o AV seria do inglês. Ele é um termo bastante utilizado em publicações científicas, tá? E na parte de legislação em geral, o termo utilizado é o ARP ou o RPA. Bem, os fantes drones, eles podem ser, tem basicamente dois tipos, que seriam de asa fixa e de o multirotor. Também existem os drones em que ele é multirotor para subir e depois ele se torna asa fixa para fazer o voo. A grande vantagem desse tipo é que ele aproveita ah, as principais características de cada um desses, do multirotor e asa fixa. O multirotor, a grande facilidade dele é a questão do manuseio, né, da pilotagem. Então, para você sair, para você decolar e para você pousar, ele é muito mais simples. Ele só precisa ali de um lugar sem árvore para ele decolar. Mas um lugar bem relativamente pequeno. Diferente, por exemplo, de uma asa fixa, que a gente precisa de uma região grande, plana, sem edificações, árvores, para a gente, principalmente, pousar esse tipo de vante. Bem, esses são quando a gente fala de multirotor, a gente tem o rotor único, 3, o 4, que é o mais comum. Se você quer carregar sensores que são mais pesados, aí já tem com 6 e com 8. Seria o hexacóptero e o octacóptero. Bem,
Os drones, de uma forma geral, eles, se comparado a outras plataformas de sensoramento remoto, como os aviões, os satélites, de certa forma ele apresenta um custo menor. Também tem a questão de flexibilidade. Então, por algum motivo, tem as nuvens ali, a gente pode voar embaixo das nuvens e fazer o imageamento. O alto grau de detalhamento também que a gente consegue com uma imagem de drone. Por exemplo, se a gente pegar um Phantom, que é um equipamento relativamente barato, então se eu voar 100 metros de altura de um determinado objeto, eu vou ter imagens com tamanho de pixel próximo a 3 centímetros. Tá? Então o grau de detalhamento é muito grande quando a gente pega essas imagens de drone. A principal desvantagem é a questão de áreas não tão grandes, se comparado, por exemplo, a aviões e também a imagens orbitais. No entanto, o detalhamento é maior. Eu consigo ter detalhamentos muito maiores ao considerar os drones. Bem, com relação aos sensores de imageamento, os mais comuns são os sensores RGB, que seria essa câmera que a gente está acostumado de celular. Então, por exemplo, esse é um Phantom com câmera de 20 megapixels. Então, a qualidade é muito boa. Também existem sensores multiespectrais, a diferença é que a resolução ela é menor de 1.2 megapixels. Também tem sensores hiperespectrais, que a resolução é ainda menor, se comparado aos multiespectrais. Aqui a grande vantagem, quando a gente fala de aplicações principalmente em agricultura, é que sensores multiespectrais eles vão além do que o nosso olho enxerga. Então, às vezes tem algum processo, alguma doença em que o nosso olho ele não é sensível, ou seja, uma câmera RGB não é capaz de detectar. Com uma câmera multiespectral é possível a gente identificar esses elementos. Então acaba sendo muito mais adequado nesse caso. Além de permitir, por exemplo, o cálculo de algumas imagens de índice de vegetação também, como o NDVI, que é a razão entre a banda do infravermelho e também do vermelho, infravermelho próximo do vermelho. Isso permite a gente identificar estresse hídrico, enfim, várias outras coisas. Então essa é a vantagem, por exemplo, de uma câmera multiespectral se comparada a RGB, embora, em geral, esse daqui é um exemplo de uma resolução de uma determinada câmera, que é a da Sequoia, mas tem outras câmeras multiespectrais com uma resolução um pouco maior. Tá? As hiperespectrais, elas permitem um detalhamento ainda maior. Então, por exemplo, tem trabalhos no contexto de identificação e diferenciação de espécies arbóreas utilizando sensores hiperespectrais. E aí consegue pegar, enquanto, por exemplo, essa câmera tem 3 canais RGB, essa multiespectral ela tem o sensor do vermelho, verde, Red-Edge, que fica entre o vermelho e o infravermelho, e tem o infravermelho próximo. Tem 4 bandas. Tem outras multiespectrais que tem 5, que tem a banda do azul também. Sensores hiperespectrais, às vezes alguns têm 25 bandas, outros 100 bandas, então tem muito mais detalhamento espectral se comparado aos outros sensores. Isso permite diferenciar elementos que, de certa forma, apresentam uma resposta espectral muito parecidas. Bem, outro tipo de sensor é o LiDAR. Ele é um sensor diferente desses sensores que são sensores passivos, que dependem da luminosidade solar. O LiDAR ele é um sensor ativo, que ele próprio gera o seu próprio pulso de energia. Esse pulso vai interagir com o objeto e vai retornar para o equipamento. Então aqui a gente tem um exemplo diferente, ele não gera exatamente uma imagem,
vai gerar uma nuvem de pontos como essa daqui. Bem, e os produtos que são gerados a partir dessas plataformas, né, do Vant, UAV, né, drone, são basicamente os modelos digitais do terreno, de superfície, na verdade, principalmente quando se trabalha a nível de imagem, RGB. Então, gera esse modelo digital de superfície, que são com esses pontos sobre os objetos, tá? Esse modelo digital de superfície. Mas também, inclusive, mesmo trabalhando com imagens RGB, é possível aplicar uma filtragem e gerar esse modelo digital do terreno, que seria com pontos no chão. Esse é um ponto importante. E também outro produto que é gerado são as ortofotos. São fotos com escala constante. Então, a fotografia ela tem uma imagem perspectiva. Então, se a gente pega uma foto e a gente tirar no próprio celular, a gente vai perceber que a escala não é constante. Se pegar duas pessoas com dimensões de rosto parecidas, a pessoa que estiver mais próximo da câmera vai aparecer com o rosto maior, justamente por não ter uma escala constante. Já quando a gente trabalha a nível de ortofoto, e aqui é o exemplo do prédio, eu teria a base do prédio e o topo do prédio com o mesmo tamanho de representação. Tá? Então, uma foto ortoretificada é uma foto com escala constante. Tá? Aqui a gente tem um exemplo desse prédio em que a base ela é menor do que o topo, em função justamente daquilo que eu disse, porque é mais próximo da câmera o topo do que a base, diferente da própria ortofoto. E a partir da ortofoto a gente consegue gerar esses mapas cadastrais, e porque de certa forma é uma imagem com escala constante. E aí isso pode dar origem aos mapas. As aplicações são várias, que vai desde a agricultura de precisão, também mapeamento 3D, monitoramento ambiental. Então, são diversas as aplicações com drones. De uma forma geral, ele gera, aqui a gente tem um exemplo de uma ortofoto. Aqui a gente tem uma ortofoto e aqui a gente tem um modelo digital. No caso de superfície, que pega pontos além por exemplo, da árvore, né, sobre a árvore. E a partir disso a gente consegue gerar, por exemplo, as curvas de nível, que é esse exemplo aqui. E tudo isso ele passa do processo inicial de planejamento de voo, em que se define a área, se define a sobreposição das fotos, e com isso é possível coletar várias fotos que tenham sobreposição, e com isso a gente gera esses produtos, que são os modelos digitais de superfície, ortofoto, e a partir do modelo digital de superfície a gente consegue gerar também as curvas de nível. Que é um exemplo de imagem, na verdade, em que a gente consegue ver linhas de transmissão a partir que são modelos digitais de superfície, tá bom? Aqui é uma outra possibilidade também de geração de ortofoto para fins de mapeamento, né, da parte hídrica. Tá? Tem trabalhos, inclusive, que usam drones para cálculo de, por exemplo, nível do rio, é uma possibilidade. Tem trabalhos desenvolvidos nesse sentido. Também um outro aspecto aqui, a gente tem um exemplo de geração de modelo digital de superfície no contexto urbano. Tem algumas restrições ainda para a gente voar com drone no contexto urbano, mas a partir disso dá para você fazer análise, por exemplo, de inundação, com modelos bastante detalhados. Bem, na questão de agricultura de precisão, eu tenho o princípio de redução dos custos de produção. A ideia também é reduzir
Por exemplo, o uso de defensivos agrícolas e também aumentar a produtividade. Hoje em dia também tem aqueles drones que pulverizadores, né, que a princípio já vai identificando as doenças, os problemas e já vai, por exemplo, jogando agrotóxico. E aí são diversas aplicações, vai desde a parte de magiamento, a parte de agricultura, mineração. A gente tem um exemplo, tem alguns trabalhos que mensuram, estão até o peso de gado a partir de imagem. Essas aqui são algumas aplicações que a gente desenvolveu aqui no contexto da UFMS, que o objetivo foi identificar algumas espécies arbóreas a partir de imagens de drone, aqui é o exemplo de um cumbaru, com a gente atinge acurácias superiores a 90%. Também aqui, a partir de imagens, a gente trabalhou com a parte de contagem de plantas, no contexto de laranja aqui. Outra parte é a questão de volumetria, então eu consigo trabalhar com a volumetria desde objetos pequenos, como buracos, como também aqui no exemplo de parte de erosão do solo. Então a gente consegue identificar esses problemas no solo, como a gente pode perceber aqui, em que acaba gerando um prejuízo muito grande para a plantação. A gente também tem a volumetria em buraco, mas também tem a parte de volumetria no contexto de mineração também, é um tipo de aplicação interessante, como a gente pode ver aqui. Então, eu consigo, a partir disso, calcular o volume dessa pilha. Justamente a gente tem esse exemplo. Bem, é claro que tudo que exige modelagem 3D a gente consegue fazer com drone. Inclusive na parte de árvores também, que a gente consegue calcular o volume dos troncos a partir de imagens. Bem, pessoal, com isso finalizo essa aula introdutória sobre drones. Posteriormente, a gente vai ter mais algumas aulas abordando essa temática. Ok, pessoal? Até mais.